Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre diversos temas, diversas questões e conversando aí com as categorias de trabalhadores, né? Escutando aí as suas demandas, escutando aí as entidades sindicais. E hoje vamos conversar aqui com o Sindicato da Alimentação, né? O sindicato que inclusive foi do saudoso Poca, que recentemente aí no ano passado nos deixou, para escutar um pouco aí, né, Sindicato da Alimentação de Jacareí, né, reforçando, para escutar um pouco aí o que eles têm para dizer, né, como que andam as coisas por lá. Então, estou aqui com o Luciano Antônio. Luciano, um prazer recebê-lo aqui. Por favor, fale um pouquinho aí de você. Eu que eu gostaria aqui, Guilherme, de primeiro estar agradecendo da gente poder estar fazendo esse bate-papo. Eu queria, antes de mais nada, apresentar também o nosso colega aqui, o Aparecido, que também é dirigente sindical do nosso sindicato, e vai estar acompanhando aqui também. Bom, para nós é uma grande satisfação de estar podendo falar um pouco da categoria da alimentação, das dificuldades que a gente vive, né? Até por conta de que nos últimos anos as dificuldades foram bastante grandes, né? Fruto da própria pandemia que nos afetou, e também do governo, né, anterior, que foi um governo que promoveu uma desestruturação total, né, da cadeia produtiva, dos direitos dos trabalhadores, né? Então, foi um período muito difícil e um período que agora os sindicatos tentam se organizar novamente para poder estar reconstruindo aquilo que foi perdido nesse período aí de Michel Temer, de Bolsonaro, né? E também da própria pandemia. Maravilha! E, Luciano, e hoje quais são as demandas, né, que o sindicato tem, né? Quais são as reivindicações dos trabalhadores? Olha, nós temos várias demandas, viu, Guilherme? Na verdade, uma delas, principalmente, é fruto da própria reestruturação que foi implantada dos governos anteriores e também da própria pandemia, que é a, a diminuição da mão de obra dentro da cadeia produtiva. Né? Nós temos o problema nosso, que eu acredito que não seja somente da alimentação, que acredito que tem afetado praticamente todas as categorias, mas que a gente acompanha muito de perto na alimentação, que é a falta de trabalhadores nas linhas de produção. Porque durante a pandemia, e não poderia ser diferente, vários trabalhadores eles foram afastados pelas questões de comorbidade. E deveria ser assim mesmo, não tinha outra forma de tratar esses companheiros que tinham essa situação. Mas o patrão, ele se aproveitou dessa condição, né? Ele descobriu que aonde ele tinha uma empresa que trabalhava com 500 trabalhadores, ele retirou de lá 100 e a empresa continuou produzindo, porque nesse período as empresas de alimento foram aonde elas mais lucraram e produziram. E quando voltou à normalidade, parte desses trabalhadores não foram realocados. E com isso se enxugou ainda mais um processo que já vinha em andamento, mas com essa condição se enxugou ainda mais os empregos dentro da cadeia produtiva. E isso vem trazendo grandes problemas para nós nas questões de saúde, de segurança, né? E é um combate que nós temos dado, né? Outra situação é as condições de trabalho, né? Que é uma luta contínua dos sindicatos, e o nosso sindicato também segue essa linha, de poder dar ao trabalhador a condição de que, da mesma forma que ele sai de casa, ele possa retornar. Mas fruto, inclusive, dessa sobrecarga de trabalho que ele vive, né? Porque às vezes ele tem que trabalhar por 2, 3, é uma luta que a gente tem feito continuamente para tentar reverter essa situação. Entendi. E, Luciano, você falou aí da questão das demissões, então, né, as demissões que ocorreram na época da pandemia, né, acabou de passar um pássaro aqui gritando, é, as demissões, elas não foram revertidas até hoje?
Olha, Guilherme, na verdade, o nosso jurídico ele se debruçou muito sobre essas condições, né? Para poder, inclusive, nos casos de trabalhadores que contraíam a Covid, né? De você poder reverter isso para a doença ocupacional, doença do trabalho, né? Então, houve uma batalha muito grande para que a gente pudesse classificar essa doença, porque muitos desses trabalhadores, que principalmente na alimentação, não foram afastados, né? Teve vários trabalhadores que continuaram trabalhando. Afastou-se aqueles que tinham comorbidade, inclusive porque os sindicatos deram uma batalha muito grande junto ao Ministério Público para garantir, porque se dependesse do patrão, ele não teria nem esse pessoal afastado. Mas aí, aqueles trabalhadores que ficaram, eles continuavam trabalhando num ambiente fechado e, claro, eles contraíam a doença. Aí, óbvio que nós demos uma batalha muito grande. Mas, infelizmente, nessa questão, Guilherme, nós não tivemos grande apoio da justiça nesse sentido, né, de conseguir classificar essas doenças, essa doença da Covid como uma doença do trabalho. E teve, sim, realmente, as demissões aconteceram, mas elas aconteceram no momento em que a situação voltou à normalidade, na maioria das vezes, né? Porque aí é aquela história, se eu estou conseguindo produzir a mesma quantidade com 400 trabalhadores, por que eu vou retornar com 500? E aí foi fazendo aquela mudança, aquele picadinho que as empresas costumam fazer, para poder cada vez mais ir enxugando o quadro de trabalhadores, né? Nós tivemos até um episódio em uma das nossas empresas aqui que nós representamos, de que a empresa, quando nós chamamos ela no Ministério Público para explicar sobre essa condição da falta de trabalhadores e sobrecarga de trabalho, ela alegar para o Ministério Público que ela havia contratado mais trabalhadores, né? De que ela tinha aí em torno de 330 trabalhadores e que hoje ela estaria com 400. Mas não é uma verdade. Porque esses trabalhadores que ela alega que foram contratados, eles já estavam dentro da fábrica e eles eram terceirizados. Então, eles somente primarizaram esse setor, né? Eles não contrataram mais trabalhadores. Mas para o Ministério Público, isso aí bastou, né? Então, essas são as dificuldades, de fato, que a gente tem enfrentado hoje dentro das empresas, né, para poder estar representando os trabalhadores. Entendi. Esse negócio aí né, classificar na época a Covid como doença trabalhista, né, doença de trabalho, né, não seria uma coisa tão óbvia que se alguém contraísse Covid, era para essa pessoa estar afastada, né, e retornar quando a doença for embora? Na verdade, o que acontecia era o seguinte: quem estava trabalhando e contraía a Covid, como o sindicato, e aí foi um trabalho que nós fizemos junto com o Ministério Público, que veio até nós também, né? Nós fomos até eles, depois eles vieram até nós, porque, como eles não têm o efetivo, porque a Justiça do Trabalho e o próprio Ministério do Trabalho estão sucateados, né? Nos dois governos, tanto no restante de governo de Michel Temer e no governo de Bolsonaro, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, eles foram sucateados, né? Agora é que começa a tentar retomar isso aí. E aí o Ministério Público veio até nós pedir ajuda, de fato, para que a gente pudesse fiscalizar as empresas. Isso para nós não foi nenhum algo a mais, porque nós já fazíamos isso, né? Então, obviamente, que aí as empresas começaram, porque nós ficamos em cima, monitorando. Então, a pessoa, quando ela dava sinais de que estava com Covid, ela era afastada, né? E aí, óbvio, depois retornava o trabalho, depois que tivesse se recuperado e tal, maravilha. Agora, o grande problema é o seguinte, que para o INSS, para a Justiça, para o próprio governo, não era interessante você classificar a Covid como uma doença do trabalho. Mesmo quando você entendia o seguinte, que você estava dentro de um ambiente fechado, né, 300, 400 trabalhadores, e você vinha contrair essa doença naquele ambiente, né? Mas o próprio INSS, os próprios órgãos que deveriam reconhecer isso,
Tinha que dar vai na rua, né? E foi uma batalha que nós demos, mas infelizmente nós não tivemos muito sucesso nessa questão, né? Fora isso, a gente enfrenta as dificuldades que nós temos hoje no dia a dia, né? Porque mesmo com um momento diferenciado de ter aí o governo Lula, né? Que eu falo sempre, não é que é um governo perfeito, né? E que nós achamos que esse é o governo que vai resolver todos os problemas. Não é isso. Mas, desculpe, é um governo, pelo menos que você consegue ter um certo diálogo e você percebe que houve alguns avanços em algumas áreas, né? Foi no governo Lula que nós conseguimos retomar novamente a política do aumento real, né? E há 6 anos ela já estava meio que sucateada e você tinha muita dificuldade. Nós temos aí relatos de que no último ano, por exemplo, nós tivemos aí 70% das categorias conseguindo aumento real. Conseguindo aumento real nos benefícios, o resultado que nos outros anos anteriores era muito diferente. Você tinha um índice pequeno de sindicatos que conseguiam sequer ter a reposição da inflação, né? E a retirada de direitos ela foi muito grande, fruto, inclusive, das próprias leis que foram criadas, né? Que o governo trabalhou em implantar, favorecendo o patrão para poder estar retirando direitos, estar reduzindo o salário, né? Então, mas são dificuldades que nós temos ainda, porque mesmo com todas essas mudanças, o patrão ele ainda insiste em ficar amarrado àquele período que para ele foi muito favorável, né? Certo. E questão salarial, né? Como que tá na categoria? Olha, Guilherme, a questão salarial, a gente, assim como, acredito que como todas as categorias, é óbvio que a gente tem enfrentado um enxugamento na questão salarial, né? Há uma reestruturação em andamento por parte dos patrões, não somente na categoria da alimentação, mas em todas elas, né? Aonde, claro, você tem, por exemplo, na Heineken, vou falar da Heineken, que eu conheço muito bem, da própria Ambev também, que o Cidinho aqui, inclusive, é dirigente dela. Nós temos uma gama de trabalhadores muito antigos que têm um salário bastante satisfatório. Não vou nem dizer que é um salário alto, porque, na verdade, se a gente for colocar hoje, por exemplo, o salário mínimo, ele teria que ser 3 vezes maior do que é o que ele é praticado para poder dar a uma família condições de sustento digno, né? Mas tem um salário mais elevado. E é claro que, à medida de que esse pessoal, muitas vezes, vai sendo demitido, ou vai se aposentando e vai saindo, as contratações, elas estão sendo feitas com salário bem mais reduzido, né? Então, há essa dificuldade dessa reestruturação e de que hoje a grade salarial ela foi reduzida de fato. E é uma batalha que nós temos dado, né? Para nós é muito importante, como eu acabei de falar anteriormente, na questão do aumento real, de se buscar o aumento real, que é algo a mais daquilo que você perde ao longo do ano pela inflação, né? É uma das formas que nós temos aí de ir tentando recuperar. Mas também não é uma batalha tão simples, tão fácil, porque, como eu falei, o patrão, ele ainda se pendura naquela bengala de que a situação está muito difícil, muito ruim. Muitos deles, inclusive, ainda argumentam a questão da pandemia, né? Mas na alimentação, essa desculpa não tem como ser usada, porque foi um setor que sofreu muito pouco com a pandemia, se é que sofreu, né? Foi um setor que lucrou demais, produziu muito, sem parar, até porque era uma atividade essencial, né? Então, eles não têm muito o que reclamar disso, não. Você falou aí da questão do salário mínimo, né? E existe a discussão do salário mínimo do DIEES, né? Que hoje, se eu não me engano, está quase aí beirando na faixa de R$ 7.000, né? Como que o sindicato encara essa discussão, Luciano? Olha, Guilherme, nós entendemos que, de fato, o salário mínimo que hoje é praticado no país, ele é irrisório. Essa é uma realidade. Hoje, quem ganha o salário mínimo, se você imagina um pai de família
que ele tem 2 filhos, que é um padrão nacional, mais ou menos, né? Embora hoje as famílias elas estão se enxugando um pouco mais, fruto da própria dificuldade, mas o padrão de uma família hoje são 4 pessoas. Agora, você imagine você ganhando o salário mínimo, tendo que pagar aluguel, né? Tendo que sustentar sua família, como é que você sobrevive? Na verdade, hoje, de fato, eu tenho acordo de que hoje, para se ter um salário digno, o salário mínimo ele teria que ser no mínimo, pelo menos, $1.000. Teria que ser no mínimo $1.000, para que você pudesse dar a essas famílias condição digna, de fato, de sobrevivência, de sustentar sua família com dignidade e de dar um pouco mais de qualidade de vida. Nós temos esse entendimento. Gostaria que os políticos desse país tivessem também esse entendimento, né? Mas, infelizmente, é uma dificuldade. E, Luciano, e por que hoje, né, não existe uma campanha, né, sindical em defesa do salário mínimo do DIES, né? Porque eu vejo muito pouco os sindicatos, né, tocarem nesse tema. Na verdade, Guilherme, eu acho o seguinte, eu acho que o que falta para nós no movimento sindical, muitas vezes, é focar em alguns pontos fora daquilo, porque quando você chega numa campanha salarial, normalmente os sindicatos eles se debruçam na campanha salarial específica. E normalmente, e aí é uma dificuldade, inclusive, de conscientização dos próprios trabalhadores também, porque todo trabalhador, quando você entra numa campanha salarial, a maior preocupação hoje do trabalhador é o seguinte: quanto que eu vou receber de PLR e quanto que eu vou receber de salário, né? E aí coisas importantes, né, como manutenção de emprego, como discutir políticas de segurança, que são importantíssimas dentro do trabalho, da empresa, para preservar a vida do próprio trabalhador, elas acabam ficando de lado quando você consegue alcançar algum avanço nessas duas questões. E a mesma coisa acontece com o nosso sindicato, que nós acabamos, às vezes, temos essa consciência da importância da questão do salário mínimo, né? De melhorar a condição do salário mínimo. Eu vou citar até um outro também ponto que eu acho importante, por exemplo, de tratar da questão dos aposentados, né? Das aposentadorias, né? Porque hoje esse combate ele é às vezes ele é mais atuante pelas associações, né? Algumas nem tanto também não se preocupam muito com isso, mas quando é dado é mais pelas associações e não pelos próprios sindicatos. É óbvio que se você pergunta para qualquer sindicato se ele acha importante a questão dos aposentados, a questão do salário mínimo, todos nós temos essa consciência. Mas o que eu acho é o seguinte, é que falta ter uma unidade dos sindicatos de forma nacional, junto com as centrais, também em prol desses dois objetivos. Porque todo trabalhador, a grande maioria dos trabalhadores, primeiro, elas recebem o salário mínimo. A grande maioria recebe salário mínimo. Se você consegue melhorar o salário mínimo, você consegue melhorar a própria condição econômica do país, você consegue melhorar a categoria. Se você consegue buscar melhorias na questão dos aposentados, todo trabalhador vai ter que se aposentar. Todo trabalhador. O problema é que muitas vezes a gente esquece disso. Enquanto a gente está na ativa, está trabalhando, está com saúde, a gente esquece que amanhã ou depois nós vamos também ter que encostar. Vamos ter que parar um dia. E aí buscar essa aposentadoria. Então, falta, muitas vezes, essa sensibilidade. Nós vamos ter agora um 1º de maio, né? Tem um 1º de maio que vai ser, segundo informações que nós recebemos aqui, ele vai ser unificado em São Paulo, né? De todas as centrais, me parece que vai ser, inclusive, lá no Itaquerão. Deveria constar nas bandeiras que vão ser discutidas a questão também, né, de você valorizar o salário mínimo, de você fazer uma campanha em prol dos aposentados, mas me parece que isso aí não está muito na pauta, né? Então, essas são algumas das dificuldades. Nós sabemos que as dificuldades para os trabalhadores, elas são muito grandes. São muito grandes. A gente enfrenta aí hoje a questão do 4.0, né? Das empresas se modernizando, robotizando, da questão de manutenção de emprego, né? Da questão de manutenção de salário, porque à medida que você vai reduzindo emprego, você reduz salário também, né?
A gente sabe de todas essas dificuldades que são muito grandes, né? E por isso que muitas vezes alguns temas eles acabam sendo colocados em segundo plano. E o que você falou dos aposentados, e o que o Sindicato da Alimentação aí tem de política, né, para os aposentados? Olha, Guilherme, com toda a condição que nós enfrentamos no último ano, né? Porque é o que eu falo, você tem sindicatos que têm uma condição muito abastada e você tem sindicatos que, de fato, sobrevivem com grande dificuldade, né? O Sindicato da Alimentação de São José dos Campos, ele não está dentro desses sindicatos que têm uma condição muito abastada. E é claro que com a reforma trabalhista, com a queda da contribuição, com esse ataque, essa política promovida pelos governos anteriores, né, pelas mídias, que trabalhavam no sentido de destruir os sindicatos, criminalizando o movimento. Até hoje, por exemplo, até quero citar aqui, que nós tivemos aqui recentemente, acho que na semana passada, um vereador de São José dos Campos, que veio a público, né, na tribuna, e falou que o grande erro da ditadura foi não ter matado mais pessoas da esquerda. Porque se tivesse matado, não teria, né, tanto sindicalista e a esquerda não estaria aí incomodando tanto, né? Então, fruto de todos esses ataques promovidos pela ultradireita, os sindicatos começaram a enfrentar dificuldades, né? Enfrentaram dificuldades para poder sobreviver, tiveram que fazer reestruturação, para poder manter a assistência aos trabalhadores associados e até mesmo aos terceirizados, né? Porque nosso sindicato ele presta auxílio até mesmo aos trabalhadores terceirizados. E diante disso, nós fizemos algumas reformulações para poder trazer o aposentado para ele poder participar também do sindicato, mas também de uma forma econômica, porque o sindicato precisava desse amparo. Hoje nós temos alguns aposentados que são sindicalizados e nós pretendemos alcançar mais desses companheiros, conscientizar mais desses companheiros da importância de que eles participem mais no dia a dia do sindicato, para poder, inclusive, ajudar nas nossas políticas, né? Então, esse é um esforço que o sindicato vem fazendo. Mas também não é uma coisa assim tão fácil, até porque muitas vezes os companheiros também, depois de uma longa data trabalhando, eles acabam pegando esse período que eles se aposentam para poder também estar descansando, né? Não é todos. Até você falou aí do saudoso Joaquim. Joaquim era um batalhador, um cara que a vida inteira ele viveu pelo movimento. E mesmo aposentado, ele veio para a nossa diretoria para nos ajudar. Infelizmente, acabou falecendo, né? E deve estar fazendo a luta lá em cima. Certo. E, Luciano, né, você falou aí desse problema aí dos sindicatos, né? Qual que seria a melhor resposta, né, para reverter a situação dos sindicatos hoje, na sua opinião? Olha, Guilherme, eu acho o seguinte, nós não somos favoráveis à volta de contribuição sindical e nós entendemos que isso aí não vai acontecer também. Nós já temos isso muito claro. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que os sindicatos, eles têm que ter a autonomia, a liberdade de dialogar com a categoria, de definir com a categoria a forma de financiamento e de custeio do sindicato. Porque eu entendo o seguinte, eu entendo que quando você tem um sindicato atuante e um sindicato que está presente junto aos trabalhadores na base, é muito simples de você fazer essa discussão com os companheiros. Os trabalhadores têm esse entendimento. Quando você consegue trazer o trabalhador para dentro da sua casa, aqui no sindicato, que é a casa dele, você tem facilidade de dialogar isso com o trabalhador. Porque o trabalhador ele entende o seguinte, olha, eu tenho um sindicato atuante, um sindicato que me representa, e é papel meu ajudar a financiar essa ferramenta. Eu sei que tem muitos sindicatos que não vão. A gente sabe disso. Que não aparecem. E que, ao longo de todos os anos que houve a contribuição sindical, eles ficaram sentados, né, enchendo os cofres com esse dinheiro, sem sequer muitas vezes ir. Tanto é que nós temos vários relatos de sindicatos fantasmas no nosso país. Mas eu entendo isso. Eu entendo que hoje a solução para nós é nós termos a liberdade de debater com a categoria qual é a melhor forma de financiamento para o sindicato. E é o que nós fazemos hoje.
né? Nós fazemos esse debate na categoria. Mas isso tem que ser discutido entre sindicato e trabalhadores, sem a interferência da justiça, sem interferência de Congresso, sem interferência de STF. Não, perfeitamente, né? Acho que se puder falar depois, né, mostra a importância do sindicato ser independente do Estado, né? Isso é que é importante, porque quando você é independente do Estado, você tem a liberdade de atuar. Você tem a liberdade de dialogar com os trabalhadores, né? Então, nós fazemos uma política muito grande de associar os sindicatos, mas tem aquele trabalhador que ele entende o seguinte: olha, eu não quero ficar só do sindicato, mas eu tenho disposição de contribuir, né? E aí nós vivemos o quê? Nós vivemos hoje da contribuição negocial desses companheiros, né? Que é quando você fecha a database, você apresenta o resultado da campanha e aí você pede. Nós temos tido um grande sucesso nesse objetivo, mas é claro que sempre existe alguns trabalhadores que eles são pressionados pelo patrão a fazerem a oposição ao sindicato. Por que aquilo, né? Há hoje, óbvio que essa força, ela reduziu um pouco, mas muito pouco, né? De criminalizar o movimento sindical, como se todo o movimento sindical fosse uma entidade de oportunistas, de bandidos, que querem apenas arrancar o dinheiro do trabalhador. Esse é um combate. E eu falo mais, eu acho que esse foi um grande erro do governo anterior do PT. Né? Eu acho que um partido que entrou e que teve uma força política muito grande e que veio como partido dos trabalhadores, ele deveria ter se empenhado mais em promover as entidades sindicais e o trabalho que nós fazemos. E isso não aconteceu, né? E me parece que, mais uma vez, o PT está... Eu não estou aqui... mais uma vez eu digo, para nós foi uma grande vitória ter eleito o Lula para não permitir que o Bolsonaro se mantivesse no poder. Foi uma grande vitória, né? E nós apoiamos essa eleição dele, mas também não temos nenhuma ilusão de que as mudanças elas vão se dar apenas por parte do governo. Acho que os trabalhadores eles têm que ser conscientizados a fazer uma grande mobilização para buscar as mudanças que são necessárias, né? Mas acho que o governo deveria, sim, fazer uma campanha de promoção das entidades sindicais, mostrando o trabalho que é feito, mostrando a importância do movimento sindical, porque nós somos importantes. Imagine você se nesse país você não tivesse sindicato para representar os direitos dos trabalhadores. Qual seria a condição dos trabalhadores? Nós já temos o trabalhador no Brasil, frente ao trabalhador da Europa, ao trabalhador dos Estados Unidos, ele já tem uma defasagem salarial gigante. Ele já tem uma condição de trabalho bastante precária, porque quando a gente fala de região de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, nós estamos falando de uma realidade. Quando você fala de outros lugares que são mais afastados, em estados mais afastados, nós temos até mesmo a promoção de trabalho escravo. Então, eu acho que isso é importante, né, de você poder fazer um trabalho de fortalecimento das entidades sindicais. Mas eu ainda hoje eu não vejo essa preocupação do governo Lula. Ô Luciano, já entrando aí no debate aí, você acha que essa relação que alguns sindicatos têm, né, com o governo não é complicada, né? A gente recentemente aí teve o caso, né, dos sindicatos dos professores do Ceará, onde a diretoria do sindicato não queria greve, os professores, né, queriam greve, acabou, né, inclusive terminando em confusão, né, a assembleia. Você não acha que isso é muito perigoso, né? Porque, tomando como exemplo, né, o Ceará, né, pelo que eu entendi, o sindicato ficou mais preocupado em fazer o jogo do governo e não atender os anseios da categoria. Aí a categoria fica puta, aí cria aquele círculo vicioso, né? Que o sindicato não me representa e tudo mais. Você não acha que isso é complicado? Olha, Guilherme, eu acho o seguinte, eu acho que quando nós, sindicato, o nosso papel é representar os trabalhadores, tá? É claro que o sindicato, ele tem que ser uma direção, e você precisa saber fazer uma leitura, muitas vezes, de algumas decisões que você precisa tomar naquele momento, né?
Muitas vezes é preciso que você tenha essa presença dentro da base para você fazer esse diálogo com os trabalhadores e entender e dialogar com eles qual é o momento correto de você tomar certas decisões. Né? Mas você representa os trabalhadores, você não representa o patrão. Você está ali para cumprir, para representar os direitos do patrão. Então, quando você começa a entender que algum sindicato ele foi captado, a sua direção foi captada pelo patrão, isso sim é perigoso. Isso é ruim. Isso é ruim porque isso começa a trazer uma certa revolta na base. De entender o seguinte, eu não posso confiar na minha direção. Porque a minha direção ela não foi convincente em me dizer o porquê que eu não posso fazer tal ato. Ou porquê que eu não posso tomar tal decisão. Ou até mesmo o sindicato, ele se esquivou de tomar tal decisão porque ele foi captado pelo patrão. Então, isso de fato é perigoso. Em qualquer segmento, em qualquer categoria, esse tipo de atitude é uma atitude perigosa. É claro que existem momentos, e aí eu não estou nem falando referência ao sindicato dos professores lá do Ceará, eu estou fazendo referência de uma forma geral. Existem momentos em que você tem que dialogar com a categoria qual é o momento certo de você, de fato, promover uma paralisação, de você ir para um embate. Estrategicamente, isso faz parte do dirigente sindical ter essa visão, esse preparo e saber dialogar com o trabalhador. Isso é um ponto. O outro é quando você é captado pela direção da empresa, pelo patrão, e você está ali para impedir que essa categoria possa se mobilizar ou possa pleitear aquilo que é justo. Então, são duas situações que tem que tomar muito cuidado. Né? Tem que tomar muito cuidado, porque senão você perde a base. Porque nosso sindicato é um sindicato democrático. Tudo que nós fazemos aqui, nós dialogamos com a base. Todas as ações que nós temos que tomar, nós sempre levamos para a base. Nós não tomamos... É claro que o sindicato ele tem posição. Ele tem posição e você tem que apontar o caminho. Mas respeitamos amplamente a decisão da base. E acho que isso é que é importante em qualquer sindicato. Que você saiba dialogar com a base, que você tenha essa confiança, que você tenha esse respeito pelos trabalhadores da base, para que eles entendam que a minha direção está me orientando. Agora, da parte do dirigente sindical, ele tem que também buscar a orientação correta para poder sempre preservar aquilo que é melhor para a categoria. Esse é um ponto de vista nosso, Guilherme. Luciano, né, no caso, por exemplo, do Ceará, né, eu queria que você aprofundasse mais. Quando que é o momento aí de organizar a luta? Porque no caso do Ceará, a categoria queria a luta, né? A direção do sindicato que não, né? E se a categoria quer, e por que não organizar? Esse aqui é o detalhe. Se você faz um trabalho junto à categoria e a direção do sindicato tem uma posição, mas a categoria tem outra, quem que é soberano na história? A categoria. É a categoria. Agora, cabe aos sindicatos, e aí de novo, eu não vou entrar no mérito do Ceará. Cabe ao dirigente sindical colocar aquilo que ele entende ser o melhor. Mas se a categoria, que é quem manda na entidade sindical, que é quem manda no movimento, se ela está determinada a tomar tal decisão, a categoria decide. Até porque você tem que votar isso com os trabalhadores. Se os trabalhadores têm esse entendimento de que não, vamos parar hoje, vamos parar agora. Vamos parar. Porque quem é soberano, é o que eu falo, a democracia sindical, a democracia do trabalhador, quem decide é a grande maioria. E se a maioria está do lado de lá, nós somos meros representantes. Então, o dirigente sindical tem que ter essa inteligência, esse entendimento de que quem decide é a categoria. Eu falei, aqui... Tudo, quem decide são os trabalhadores. Mas teve momentos em que o sindicato perdeu alguma questão, de que ele levou para a categoria tal tema e defendeu tal decisão, mas a categoria defendeu essa? Sim, já aconteceu. É claro que quando você tem uma base mobilizada, uma base que confia no seu dirigente sindical, a tendência é que, na maioria das vezes, ela procure seguir a orientação do sindicato. Mas existem momentos em que muitas vezes a categoria quer tal decisão. E você tem que acatar. É assim que funciona. A democracia operária é assim. Perfeito.
E, Luciano, vamos entrar agora um pouco em assuntos da política nacional, né? E para começar, eu queria que você fizesse uma Só um minutinho, avaliação. Guilherme. Pede para o Zerildo parar um pouquinho. Repete para mim, o que eu não entendi. Beleza. Vamos entrar um pouco aí em questões nacionais, né? E, né, porque eu sempre faço esse debate aí com o pessoal, né, dos sindicatos, né, os dirigentes sindicais, né, os representantes. Eu queria que você, né, falasse um pouco aí qual que é a sua avaliação, né, do atual governo até o presente momento. Olha, Guilherme, na verdade, quando a gente faz uma avaliação do atual governo, você acaba pegando como parâmetro o governo que nós deixamos para trás. Né? E aí, sinceramente, é o que eu falei já, né? Não dá para você criticar demais o atual governo, porque o governo anterior praticamente ele destruiu o país. Ele destruiu as políticas públicas, ele destruiu o sistema de saúde. Poxa, nós vivemos de um governo que permitiu que o sarampo voltasse, que a paralisia infantil voltasse, que a catapora voltasse, quer dizer, doenças que estavam totalmente sob controle e algumas até mesmo erradicadas fruto de vacinação. Nós viemos de um governo que promovia a morte, né, com a Covid, entendia que tinha que fazer imunização de rebanho, né? Então, fica difícil de você falar assim, o governo Lula que entrou é pior do que o governo anterior. Não é. Agora, é claro, tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa que precisa ser melhorada. O problema é que nós também, embora a gente tenha derrotado o Bolsonaro, hoje nós temos um Congresso que é terrível. Acho que um dos piores congressos que nós temos na história é esse Congresso atual, governado pelo Centrão, que é, sinceramente, todo mundo sabe, é um antro. Né? Então fica de fato difícil. É claro que nós temos reivindicações, nós temos demandas e que queremos que o governo resolva. Mas, por outro lado, também, não adianta a gente se iludir que o governo Lula vai fazer tudo aquilo que é necessário, que é aquilo que nós queremos e precisamos, porque passa pelo Congresso. Né? Tem um Congresso ali. Hoje nós vivemos uma situação que a ultradireita ela não está morta. Ela continua se movimentando, continua causando seus estragos. Né? Temos aí agora esse episódio novo aí do Elon Musk, né, que está aí atacando o próprio presidente, está atacando o STF, promovido por parte do nosso Congresso, que promove esse tipo de ataque de um cara que está lá do outro lado do mundo e que, sinceramente, tem feito o quê? Tem promovido aí o antigo Twitter para espalhar mentira, para espalhar ataques. Então, nós temos essas dificuldades. É preciso melhorar mais? É preciso. Mas esbarramos uma grande dificuldade também, que é o Congresso. E, de novo, eu repito, gente, não é que o governo Lula é perfeito, não. O governo Lula tem vários problemas, nós temos que melhorar a condição de saúde, de educação, de segurança, né? A condição de emprego do país tem que ser melhorada. Né? A gente ainda enfrenta um combustível alto num país onde o transporte de todos os bens que são produzidos através da malha rodoviária, e isso, claro, encarece o valor dos produtos por conta do preço do combustível. Nós temos aí, seria maravilhoso que a gente pudesse ter medicamentos mais baratos, alimento mais barato, né? Isenção de imposto nesses produtos para que pudesse melhorar a condição das famílias mais carentes, mas são dificuldades e situações que passam também através da mão do Congresso, um Congresso corrupto, um Congresso que está preocupado em encher os bolsos. Né? Então, essa é a situação que hoje a gente enxerga, Guilherme. Essas alianças que o governo Lula faz com a direita, para você é um problema? Guilherme, na verdade, é um problema. Mas, infelizmente, eu também não posso dizer que ele não tem que fazer. Porque eu pergunto para você o seguinte: seria maravilhoso que nós pudéssemos contar com a solidariedade do povo brasileiro, e a grande maioria são trabalhadores que vivem de salário, muita maioria com salário mínimo, e que nós pudéssemos ter uma bancada forte, uma bancada dos trabalhadores, né?
Mas, infelizmente, o povo ele não tem essa consciência. E aí, o que nós temos hoje no Congresso? Nós temos a bancada da bala, nós temos a bancada evangélica, nós temos a bancada do agronegócio, a bancada dos empresários. E com quem que você governa? Você tem que governar com esse pessoal. E aí, infelizmente, você acaba tendo que fazer alianças. Porque se você não fizer aliança, você não vai conseguir votar projetos. Projetos que muitas vezes são interessantes para a sociedade, que ajudam a sociedade, que podem melhorar a condição de vida. Você não consegue passar nenhum projeto. Então, o ideal seria que não houvesse necessidade de fazer aliança com esse pessoal. Mas nós fazemos. Até porque é uma questão de sobrevivência também, né? Então, existe esse problema. Por exemplo, se você me pergunta assim, você acha que Geraldo Alckmin seria o melhor nome para ser o vice do Lula? Não, não acho. Não acho. Mas foi a condição que existiu para que ele pudesse se eleger presidente e derrotar Bolsonaro. Uma eleição muito apertada, muito justa, e que ainda traz as suas consequências hoje, com a ultradireita ainda causando muitos problemas. Mas, Luciano, fazer essas alianças não tem lá o seu problema, né? Porque o governo PT já fez isso, né? Com a Dilma, Temer, né? Um exemplo mais claro, e resultou aí no impeachment, né? Não, eu entendo, Guilherme, eu acho que tem é aquilo, você está dormindo com o inimigo, né? Você está dormindo com o inimigo, mas, infelizmente, você não faz a aliança, você não consegue governar, né? E hoje, com esse Congresso que está aí, né, liderado pelo Arthur Lira, pelo Centrão, é muito difícil, é muito difícil. Praticamente, você acaba ficando refém desse pessoal, né? Se você não conseguir construir algum acordo com esse pessoal, como é que você aprova o projeto? Você não consegue. Por exemplo, nós temos hoje aí uma coisa que está em alta, até por conta do Elon Musk, né? Que é a questão das MPs, das fake news. O Congresso brecou. O projeto foi engavetado lá, agora diz que quer discutir tudo do zero. Quer discutir tudo do zero. Né? Nós temos aí a questão do caso da Marielle, do deputado lá que foi preso, e agora o Congresso começa a se mobilizar na ultradireita para poder anular a prisão preventiva dele. Né? Então, essas são as situações que nós estamos vivendo hoje no país, de um Congresso corrupto e de um Congresso que quer dinheiro para tudo. Para qualquer coisa que o governo tente implantar, quer dinheiro. Se não tem dinheiro, vamos barrar o projeto. Acabou. Então, essa é a situação. Eu, particularmente, se você me pergunta, eu acho que não deveria ter aliança. Acho que nós deveríamos que ter uma bancada fortíssima da esquerda dentro do Congresso e poder governar com as próprias pernas. Mas, infelizmente, nós estamos longe dessa realidade. Nós temos que governar com esse pessoal da direita, para poder derrotar a ultradireita. Isso aconteceu, inclusive, agora em Portugal, né? Onde a direita, o centro-direita, teve que se unir à esquerda para não permitir que a ultradireita tomasse conta. Então, infelizmente, essa é uma situação, é uma condição que está sendo dada. E, Luciano, para a gente terminar aqui, né, eu queria que você falasse um pouco, né, como que está o calendário de lutas aí da categoria, o que está sendo feito, quais são as atividades aí do sindicato. Bom, hoje, na verdade, nós tivemos aí recentemente o Dia da Mulher, onde o sindicato nosso promoveu um evento muito importante, né, e que nós tivemos um grande sucesso, né, trazendo mulheres da categoria, trazendo também mulheres até que eram fora da categoria para poder conhecer o sindicato, né, esposas de trabalhadores, né, para que as mulheres possam ter conhecimento do que é o sindicato. O sindicato não é esse bicho-papão, porque o sindicato, infelizmente, ele criou uma imagem de que ele é uma instituição machista, para homens, né? E
Agora, nós começamos a entender o seguinte, a importância de demonstrar para as mulheres de que esse sindicato não é, de que o sindicato ele é uma ferramenta de trabalho tanto do homem como da mulher. E, para tanto, nós precisamos de participação também das mulheres nas entidades sindicais. Até porque nós temos uma categoria que tem homens, que tem mulheres, né? Que tem, que respeita os direitos, que respeitam a liberdade de expressão. Então, fizemos aí um 8 de março bastante produtivo. Agora, óbvio, nós estamos nos preparando para o 1º de maio, né, que nós ainda estamos analisando se nós iremos promover aqui um 1º de maio na região, junto com os sindicatos parceiros que estão conosco, ou se nós vamos acabar nos juntando aí ao 1º de maio das centrais, né, no intuito aí de estar levando trabalhadores, levando toda a nossa diretoria, no sentido de participar. Porque para nós o 1º de maio ele é um dia muito importante para nós, né? É importante conscientizar o trabalhador do que é o 1º de maio e da importância de se comemorar o 1º de maio, né? Então, hoje, claro que temos aí algumas eleições que acontecem também, onde o nosso sindicato está envolvido com outros sindicatos, né, participando. Mas hoje o foco principal do nosso sindicato agora é estar começando a se organizar junto à categoria, junto à nossa diretoria, para estar participando aí do 1º de maio. E só para saber, o 1º de maio, você está falando 1º de maio das centrais sindicais, né? Vai ter, né? Nós tomamos conhecimento de que me parece que o 1º de maio, organizado pelas centrais, eles estão organizando para ser em São Paulo, né? Se não me engano, lá no Itaquerão, né? O estádio lá do Corinthians, né? Para quem é corintiano vai ser uma maravilha, né? Então, o duro vai ser estar naquele estádio, né? Se fosse no Morumbi. Eu particularmente sou palmeirense, né? Tá naquele estádio ali é complicado. Mas fazer o quê? Aí é o seguinte, esquecer que é Corinthians e é o 1º de maio, né? E aí, beleza, vamos lá. Tem que ser do Morumbi. Puta merda, aí complica tudo. Vamos fazer no Allianz Parque, vai, pronto. Não tem tempo para ninguém? Vamos fazer o seguinte, vamos promover lá no estádio da Portuguesa, ou no Pacaembu. Pronto, resolveu o problema. Mas eu acho o seguinte, Guilherme, na verdade, nós ainda não temos essa questão fechada, tá? A gente precisa ver se não vai ter na região, porque se a gente consegue se juntar às outras entidades sindicais e promover um 1º de maio na região nossa aqui, né, para nós é importante porque você tem mais facilidade de você aglutinar trabalhadores da região, porque muitas vezes você fazendo um 1º de maio em São Paulo, você, óbvio, tem um 1º de maio com muitos trabalhadores, mas mais trabalhadores daquela região, né? Fica mais difícil de você deslocar o trabalhador aqui, que é de São José, Jacareí, Guararema, em grande volume para ir para esse 1º de maio. Então, se a gente consegue, de repente, unificado junto aos demais sindicatos, demais entidades da nossa região aqui, de organizar um 1º de maio que seja em São José dos Campos ou em Jacareí, você consegue trazer mais trabalhadores da nossa região aqui para estar participando também, né? Então, ainda isso não é uma questão fechada, ainda não. Na verdade, hoje nós tomamos conhecimento, na verdade ontem, né, que eu tomei conhecimento de que o 1º de maio unificado das centrais, ele será lá no Itaquerão, né, a partir das 10 horas. Mas não temos essa questão fechada ainda, se nós vamos para lá ou se vamos tentar organizar algo por aqui. Então, maravilha. Então, né, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Luciano, né, cujo aí um dos problemas dele aí é ser palmeirense, né, mas tudo bem, a gente perdoa, né? Então, passa aí a bola para ele fazer suas considerações finais. Não, eu quero até mais uma vez aqui, gente, relembrar vocês o seguinte, que eu estou até na companhia do Aparecido, né, que é um dirigente sindical que está sempre com a gente aqui, né? Para nós aqui da alimentação, nós agradecemos muito essa participação. Eu acho que é importante a gente usar os mecanismos de comunicação para levar para os trabalhadores um pouco daquilo que é o sindicato, né? Eu acho que é importante que o trabalhador ele entenda que essa é uma ferramenta importantíssima na garantia dos seus direitos, na defesa do emprego, do trabalho, né? E que essa entidade ela é uma entidade que ela está de portas abertas para defender os interesses dos trabalhadores.
Para nós, é muito importante que o trabalhador entenda que essa casa é dele, que aqui ele tem voz, ele tem poder de decisão, e é importante que ele tenha participação constante. Nós temos que desmistificar de que o sindicato, durante muitos anos, os sindicatos eles foram criminalizados, principalmente, e hoje nós temos uma bancada muito forte, religiosa no Congresso, de que o sindicato era coisa do diabo. Não, o sindicato não é coisa do diabo. O sindicato ele recebe de braços abertos todas as religiões, respeitamos todas, respeitamos todos os trabalhadores, trabalhadoras, suas opções, nós temos um respeito imenso e o sindicato ele é uma ferramenta que precisa sobreviver para garantir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, para nós é muito importante poder fazer essa divulgação e mostrar o que é a entidade sindical. Então é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Luciano, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí as nossas entrevistas, matérias, programas. E segue a gente no Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder, contribua aí com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e